Olá, turma, bom dia. Vamos continuar a nossa aula sobre embriologia, ok? Então, vamos dar continuidade ao assunto, né, que a gente iniciou na segunda-feira, beleza? Então, vamos lá, né? Na aula de segunda-feira, eu falei para vocês a parte da fecundação, falei também para vocês, né, a segmentação ou clivagem, né, que são sucessivas divisões celulares que vão ocorrer, tá? Então, você tem a célula, que é aquele óvulo, né? Que ocorreu logo após a fecundação, né? Que é a união do espermatozoide e óvulo. Aí forma, né? Aquele embriãozinho. E lá, esse embrião vai sofrer sucessivas mitoses, né? Até formar lá a blastocele, né? O blastocisto, aonde vai ter lá o embrioblasto, que eu falei para vocês que é o que dá origem ao embrião. E se retirar o embrioblasto, que são células, o embrião vai deixar de existir, né? Aquela célula embrionária, ela morre, tá? Ah, professor, mas por que é retirado esses embrioblastos? Para, né, fazer experiências, né, com células troncos embrionárias, ok? Falei também para vocês da blastulação, que é isso que eu acabei de falar, né? Que é a principal formação lá do embrioblasto, né? E da cavidade externa para formar a gastrulação e a neurulação. Mas a gente vai ver isso tudo de novo, ok, turma? Eu esqueci, eu não mandei o material, mas agora nessa aula de hoje eu mando, tá? Vai estar anexado lá. Tá? Falei que para clivagem, ó, que são primeiras divisões mitóticas, né, que iniciam o desenvolvimento embrionário, né? Então há uma formação de sucessivas mitoses para formar a blástula, né? Que a blástula ela vai ser essa estrutura aqui, ó, que você vai ter uma cavidade interna chamada blastocele, né? E lá também surge, né, um líquido interno dentro da massa celular. E dentro dessa blastocele aqui, né, desses blastômeros, você vai ter um embrioblasto, que esse embrioblasto, opa, desculpa se querer, vai dar origem ao embrião, como eu falei para vocês. Então, qual é a importância aqui, ó, da clivagem, essas sucessivas mitoses? É pegar aquela célula pequenininha, né, que ocorreu na fecundação, dividi-las, né, em 2, 4, 8, 16, né, para formar aqui, ó, essa mórula, olha bem aqui, ó, na imagem superior aqui, ó, tá? Então, isso aqui é um exemplo, ó, como vai formar aqui a mórula. Cada organismo, turma, vão ter uma formação de mórulas diferente, né? A nossa mórula, quando a gente é o embriãozinho lá, ela é totalmente diferente, por exemplo, de um cachorro, de uma ave, de um réptil, tá? Então, ele ocorre sendo diferente. Mas o processo de divisão celular para formar essa mórula aqui é a mesma, né? São divisões e mitoses que tem que ocorrer para formar a blástula. Quando forma a blástula, pessoal, o próximo processo seguinte é formar a glástula. Qual é a importância dessa glástula? A importância da glástula é formar aqui, ó, os folhetos embrionários, tá? É formar esses folhetos embrionários aqui, ó, que vão ser, turma, tá? Só dois no momento, tá? Que é a ectoderma e a mesoderme, tá? Bem aqui, ó, que vai formar a ectoderma e a mesoderma, ok? Eles vão ser formados na glástula, tá? Então, na glástula há a formação desses folhetos embrionários. E qual é a importância desses folhetos embrionários? É eles que vão dar origem a nossos órgãos, a nossas estruturas internas, ok? Então, por isso que é importante aqui a formação da glástula. É formar, né, dar origem a futuros órgãos, tá? A futuras estruturas internas do nosso organismo. Externa também, né? Por exemplo, a ectoderme lá, da origem, por exemplo, de unhas, pelos, né? Epiderme e tudo mais, tá? Olha aqui, ó, forma o arquêntero, que é uma cavidade, tá? Que ele é chamado de intestino primitivo, né?
Então, ele é só uma estrutura básica ainda, que mais para frente irá se desenvolver. E há, né, o blastóporo. O que é blastóporo, né? Que esse blastóporo, determinado ser vivo, ele pode dar origem a uma estrutura. Por exemplo, aqui, ó, animais protostômicos. Animais protostômicos, eles vão dar origem no seu blastóporo, primeiro a boca, né? Depois ele dá origem ao ânus. A primeira abertura que ele vai dar origem é a boca. Já o deuterostômios, okay? Ele vai dar origem primeiro ao ânus e depois ele origina a boca, tá? Mas o que é que eu quero que vocês saibam dessa fase aqui? Qual é a importância? É vocês lembrarem aqui, ó, o surgimento dos folhetos embrionários, tá? Ectoderma e mesoderma. Ah, professor, mas não são três? Sim. O próximo tecido, né, a endoderma, ela vai surgir na próxima fase, na neurulação, ok? Então, o que eu quero que vocês saibam daqui? Faça a sua anotação aí. A glástula forma os folhetos embrionários, que são a ectoderme e a mesoderme. E também ele dá origem ao blastóporo. O blastóporo pode dar origem a protostômio e deuterostômio. Protostômio origina a boca, deuterostômio origina o ânus. Professor, você vai pedir isso na avaliação? Essa parte aqui, creio que não, tá, turma? Eu posso perguntar lá da neurulação, que é a próxima fase, que é essa parte bem aqui, ó. Opa, deixa eu só voltar, deixa eu só passar. Da neurula, ó, aqui o que eu posso perguntar para vocês é jogar essa imagem aqui e perguntar, por exemplo, eu vou colocar A, aí aqui eu vou colocar B, e aqui eu posso colocar C. Aí eu vou perguntar quem é A. Aí vai ter as opções lá, vai falar lá endoderme, ectoderme, mesoderme, tubo neural. Aí você marca tubo neural. Se tiver mais embaixo do tubo neural, é a notocorda. Tem uma questão, tem uma não, duas que são desse formato aqui, ok? Deixa eu voltar para continuar a explicação. E aqui também eu falei para vocês na aula passada, né, que há animais celomados, pseudocelomados e celomados. Nós, né, somos celomados, nós somos animais cordatos, porque a nossa notocorda ela vai dar origem à nossa coluna vertebral, né, a nossa vértebra. E, professor, o que isso quer dizer com isso aqui? Celomados, pessoal, é quando tem uma estrutura interna, aonde os órgãos estão alojados perfeitamente. Se você observar nós, tem o coração, tem o pulmão, vai ter aqui o estômago mais ao lado, embaixo dele tem o pâncreas, mais para a direita tem o fígado, mais para baixo tem tanto o intestino delgado como o grosso, eles estão perfeitamente colocados dentro de uma estrutura oca. Qual é essa estrutura oca? O celoma. Tem animais que possuem, né, um celoma pouco desenvolvido, que são chamados de pseudocelomados, que é uma cavidade parcialmente. Um exemplo, nematelmintos, uma lombriga, né? Ela não tem totalmente uma cavidade interna desenvolvida. Já os acelomados é que não tem estrutura, são chamados de animais achatados, igual assim, eles são assim, achatados. E a digestão deles é extracorpórea, fora do corpo. Um exemplo, plateuminto, a tênia, a solitária. Olha aqui, ó, como é que é encontrada, tá? Então, é tudo dividido, ó, todas essas estruturas dentro desse celoma. E você pode observar aqui, ó, eles possuem folhetos embrionários, né? Ectoderme, mesoderma e endoderma, ok? Aqui, olha, como aparece aqui, é só a formação desse celoma, ok? E a neurula, turma, é a fase, ó, que vai formar o tubo neural, né? Que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, tá? Então, qual é a função aqui do tubo neural? É ele dar origem, né, ao nosso sistema. Opa. Oh, meu Deus do céu. Né? Ele dá origem ao nosso sistema nervoso, ok? Então, quando você sai da glástula, você vai chegar aqui na neurulação,
e ela vai dar origem, né? O Rio escrever assim aqui. Aí vai, tá? Vai dar origem ao nosso sistema nervoso, tá? Então, o que que eu quero que vocês saibam da neurulação? A neurulação é a fase que dá origem, forma o tubo neural. Tá bem aqui o tubo neural, turma. Essa estrutura aqui mais acima, tá? O tubo neural. Abaixo dele, você vai ter a notocorda. A notocorda, ela vai dar origem, né, à nossa vértebra. Vou colocar só um Vzinho aqui, tá? Assim, não dá para escrever aqui. Se tivesse uma canetinha melhor, né? Então, vai dar origem à nossa vértebra, ok? Então, essa é a importância, tá? Da notocorda. E você tem o intestino aqui, depois de originar, e você tem um celoma, né? Cavidade onde os órgãos vão ficar alojados, ok? Então, essa é a função da neura, formar o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso e também ao surgimento lá da notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. Okay? Explicando um pouquinho lento para a melhor compreensão de vocês. Tá? E os folhetos germinativos, como são os três? Aqui, turma, na neurulação também é importante, né? Acabei pulando, é a formação dos três tecidos embrionários, né? Então, aqui você vai ter, né, essa formação, ó. Você vai ter aqui, ó, a endoderme, a ectoderme, ó, e a mesoderme, ó. Você tem os três, que lá na fase anterior, né, da glastulação, né, não tinha os três, tinha somente dois, que era a mesoderme e a ectoderme. A endoderme, ela vai surgir aqui na fase da neurulação, beleza? Então, vamos ver lá as funções desses três tecidos embrionários. Quais são as funções deles? O que, que eles vão originar? Eu tenho a ectoderme. O que, que ela vai dar origem? A epiderme, né? Aos anexos cutâneos, pelos, glândulas e mucosas. Opa, glândulas mucosas, né? Que ele vai dar origem. Sebáceas, sudoríparas, ok? Que eles vão dar essa origem. E também, pessoal, a ectoderme, ó, dá origem a toda a estrutura do sistema nervoso, né? Juntamente lá com o tubo neural, ao encéfalo, aos nervos, aos gânglios, né? Ligação, né, os gânglios nervosos, e a medula espinhal, também junto lá com a notocorda. E a mesoderme, que é outro tecido, o que, que ele vai formar? Ó? A camada interna da pele, ó, que é a segunda camada. Ele vai formar a derme, enquanto a ectoderme forma a primeira, ó, vai formar a epiderme. Forma os músculos lisos, que são os músculos internos, né, que fazem o revestimento dos órgãos, e o esquelético. Também forma o sistema circulatório, coração, vasos sanguíneos, tecido linfático e tecido conjuntivo. Então, já há essa formação. É bem no início logo, pessoal. Tanto é que são várias pequenas células sanguíneas que começam já a fazer a pulsação, né? Nem formou ainda o coração, mas já começa a bombear, né, o sangue. Tanto é, turma, que quando foi para ser aprovada aqui no Brasil a experiência, né, a utilização de células tronco embrionárias na medicina, né, na biotecnologia, tem um congresso, né, o STF lá, na verdade o STF, um congresso, foi 6 votos a 5 para aprovar. Porque qual foi o debate? É porque eles estavam observando tanto pelo ponto de vista criacionista, como também pelo ponto de vista científico, né? Por quê? Você sabe que pela Bíblia, né, a origem da vida ela já surge a partir da fecundação. Fecundou, já deu origem àquela célula, aquele óvulo, né, aquele embrião, já se surgiu a vida, né? Porque algumas fases depois já surge a mesoderme. E a mesoderme ela vai dar origem ao coração primário, né, que são pequenas células. Então já está batendo, já está pulsando. Então o que que muitos falavam? Não,
A partir da fecundação já se deu origem à vida. Aí, o que muitos falavam, não, por estudos científicos, a partir do terceiro mês, tal, a partir de 2 meses e tal, aí ficou nesse embate, mas foi aprovado, né? Conseguiram fazer o teste, né? Fazer teste com embrião, ok? Até também a questão lá do aborto também, quando era para se fazer e quando não era para se fazer, né? Em determinados casos, né? Anencefalo, em caso de estupro, né? Entre outras coisas, ok? Então, ficou nesse embate, né? Foi 6-5, né? A votação lá. Forma também o sistema esquelético, né? Ossos e cartilagem, vocês sabem de cartilagem, né? Amortecer os impactos. Forma o sistema excretor e reprodutor, né? Que o excretor lá, principalmente lá para a saída da urina, tá? Órgãos genitais, né? Porque vai formar um sistema reprodutor e também forma o sistema excretor, ele tem que formar, né? Os órgãos genitais. Ele vai ter que formar rins, uretra, bexiga e as gônadas, né? O testículo, mais futuramente, né? Testículo, epidídimo, canal diferente, entre outras estruturas. Já a endoderme, qual é a função dela? Revestimento, né? Também, ó, em função de revestimento do epitélio. Glândulas do trato digestivo, né? Com exceção, tá? Da cavidade oral e anal. Por quê? Porque antes da endoderme já surgiu lá aquele blastóporo, né? Vocês viram lá que tinha o blastóporo, que ele vai dar origem lá em deuterostoma e protostoma, né? Ou ânus ou a boca. Então ele não forma aqui, ó, nem a cavidade oral, nem a boca, porque ela é formada nessa cavidade antes. Mas a endoderme, ó, ela já vai formar lá todo o seu trato digestório, né? As glândulas lá que estão presentes. Forma o sistema respiratório, né? Pulmão, também fígado e pâncreas, né? Como ele já está dizendo aqui, ó, glândulas do trato digestório, né? Você já tem aqui, ó, o fígado e o pâncreas, né? Vocês deram no passado, né? O pâncreas, ele é misto, né? Tanto para o sistema digestório como para o sistema hormonal, ok? Então, passar aqui para o próximo slide. Está finalizando já, tá, turma? Essa aula de hoje. Só apagar aqui, tá? Risquei muito. E aí, vocês estão bem? Espero que sim, né? Tudo na santa paz. Anexos embrionários, tá? Os anexos embrionários são estruturas que se originam, né, dos folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, e que, entre outras funções, protegem, nutrem o embrião, e eles desaparecem durante o desenvolvimento e não estão presentes no adulto, tá? Então, qual é a função do anexo embrionário? Manter, sustentar aquele embrião nos seus estágios iniciais, tá? Até o seu nascimento, até a sua concepção. Eu tenho o saco vitelínico, eu tenho o alantoide, eu tenho o âmnio, eu tenho o core e tenho a placenta. Logo falando aqui para vocês, ó, o saco vitelínico, turma, o saco vitelínico nos mamíferos, ele vai sumir, tá? Ele é só no início, porque ele serve para nutrição do embrião. Depois, há a formação da placenta e o cordão umbilical, então a mãe passa os nutrientes para esse filho. O alantoide e o córeo, eles se unem para formar a placenta. E o âmnio, que é o líquido amniótico, né, vai ficar até o bebê nascer, né? Quando rompeu, opa, já sei que está na hora do parto. Corre para a maternidade, né? Corre para o hospital para nascer lá a criancinha, ok? Então, saco vitelíneo, que é nutrição, alantoide, né? O córeo, por exemplo, é proteção, o alantoide, né? Armazenamento, por exemplo, lá de algumas excretas e também na parte trópico-gasosas. O âmnio, pessoal, líquido amniótico, né? Protege, né? Contra impactos, né? Choques mecânicos. Placenta, função, né? Defesa, passar hormônios, passar anticorpos, passar nutriente, oxigênio, né? Fazer a troca da mãe com o bebê, ok? Então vamos falar aqui um por um, né? Nesses minutos finais aqui da nossa aula.
Olha aqui, ó, bem bonitinho, olha o bebezinho lá que vocês encontraram. Isso aqui já está virado, né? Já está nos últimos estágios para poder nascer, ó. Aqui você pode observar, ó, placenta, alantoide, atrofiado, por quê, né? Que vai formar placenta, saco vitelínico, cordão umbilical, cavidade amniótica, córeo, âmnio e colo do útero, né? Depois o bebê ele vai acabar saindo, né? A sua concepção. Saco vitelínico, né? Eles são presentes em répteis, peixes, aves e mamíferos. Mas a maior quantidade deles, pessoal, vai ser animais que colocam ovos, ok? Porque ele vai precisar nutrir, porque não tem a mãe para passar os nutrientes. Então, os nutrientes necessários para esse ser vivo estão presentes dentro do óvulo, lá no óvulo que vai ocorrer a nutrição do embrião. É uma estrutura formada, né, por um saco, revestido externamente, tá? A sua principal, ó, função. Então, qual é a principal função aqui do saco vitelino? É reserva, ó, nutritiva. Então, lembre-se disso, ó, tá? Então, a principal importância é a reserva nutritiva durante o desenvolvimento do embrião. Como eu falei para vocês, se for no mamífero, é só nos estágios iniciais. Depois, esse saco vitelínico ele some. Quem vai assumir o papel de fazer esse processo de nutrição é a placenta. Já, por exemplo, lá no jacaré, que nasce no ovo, uma galinha, né, um pintinho lá, que fica dentro do ovo. Quem é que vai nutrir? É a mãe? Ah, professor, a mãe está chocando lá. Não, ela está mantendo a temperatura constante, mas ela não está passando nutrientes. Os nutrientes estão lá dentro do ovo. Tanto é que ele é pequenininho, né, o embriãozinho, e o saco vitelínico é desse tamanho. Quanto mais o embrião vai crescendo, o saco vitelínico vai diminuindo, porque o embrião suga tudo. Ele já está pronto para nascer. Olha aqui uma alevina aqui, ó, um peixinho com vitelo aqui, ó, para nutrir ele, né, enquanto ele não consegue ainda se alimentar sozinho, tá? Então, a quantidade vitelínica, ela vai variar de mamíferos, répteis, aves, peixes, né? Então, ela varia um pouco de um para o outro, tá? O alantoide, pessoal, principal função que eu quero que vocês saibam do alantoide, ó, é remover e armazenar aqui, ó, excretas, tá? Então, lembre-se disso aqui, ó. Então, o que que você vai copiar? A função dele é remover, armazenar o quê? Excretas que foram produzidas por esse embrião. Então, quem armazena é o alantóide. Então, lembre-se disso. A maioria das questões, turma, falando que quem é que armazena, né? Quem é que faz o armazenamento de excretas? Falou em excretas, armazenamento ou remoção, alantóide. Essa é a principal função dele. Se a gente tivesse sala de aula, eu ia fazer esse desenho num quadro aqui, lá no cantinho, ia colocar todos, né? Placenta, córeo, âmnio, ia puxando a setinha e ia escrevendo um por um. Eu ia desenhar e vocês iam desenhar também. O âmnio, qual é a principal função do âmnio, tá? Em quem que ele está presente, ó? Presente, pessoal, nos répteis, aves e mamíferos, ok? Então, ele está presente nesses animais, tá? Ele é membrana fina, tá? E que ele tem o líquido amniótico que o preenche, né? E o líquido amniótico, qual é a função dele aqui, ó? Qual é a função? Evita, ó, o ressecamento do embrião e protege contra choques mecânicos. Vamos pular que a mulher está grávida, e sem querer o marido deu um soco na barriga dela, né? Aí quem é que vai proteger, né, desse soco lá? Estou dando um exemplo, né? Quem é que vai proteger? É o âmnio, é o líquido amniótico. Se essa grávida cair, tiver um baque, né? Não for um baque tão severo, né? Que não precisa ir para o hospital, mas claro que ela vai ter que ir para o hospital, verificar se não teve nenhum prejuízo. Mas se ela caiu, ela bateu a barriga dela em algum lugar, o que que acontece? Quem é que vai proteger? O âmnio, tá? Então ele protege contra o ressecamento, ele faz com que aquele bebezinho não fique ressecado lá dentro e protege contra choques mecânicos, ok? E ó, o âmnio surge pela primeira vez nos répteis, é uma importante adaptação à vida, né? Opa, à vida no ambiente terrestre. Isso porque protege o embrião, ó, contra a dessecação
e torna a reprodução independente da água. Então, ele não precisa ficar na água para ficar lá molhado, né? Para ele não ficar ressecado e ficar protegido. Okay? Então, isso foi uma adaptação, porque surgiu primeiro nos répteis. Então, essa é a função do âmago, líquido amniótico. Proteção contra choques mecânicos e evita o ressecamento, tá? Observação, os répteis, aves e os mamíferos são amniotas, né? Porque formam o âmnio e o alantóide, respectivamente. Os peixes e anfíbios são anamnióticos, né? Porque não formam nenhum âmnio e nenhum alantóide. Então, aqui, ó, amniotas, falou amniotas, é porque tem um âmnio, vai ter o líquido amniótico. Quem não tem líquido amniótico são chamados anamnióticas, tá? Por não formarem o âmnio. E o córeo, pessoal, ele é uma película, né? Ele é uma camada mais externa, que a principal função dele, tá? É proteção e a realização de trocas gasosas. É por isso que, se você for ver lá, quem que faz trocas gasosas? Quem armazena e remove as excretas depois? A placenta. É porque o córeo e o alantóide, né, se unem lá na formação da placenta. Você pode observar, função do córeo: fornece proteção e realiza trocas gasosas, né, entre o embrião e o meio externo. E qual é a função do alantóide? Ele remove e armazena excretas. O que a placenta vai fazer, que vocês vão ver aqui, ó, a principal função da placenta, né, aqui, ó, é realizar troca gasosa entre o feto e o sangue materno, né, da mãe. Então, a mãe vai passar os nutrientes, vai passar o oxigênio, né, vai pegar as excretas também desse bebê, ok? Então, ele faz a remoção. Então, a placenta, ó, ocorre apenas nos mamíferos e é formada pela união do córeo e do alantóide, ok? Então, ó, não tem em outros animais. É por isso que os outros animais que nascem novos, eles têm uma grande quantidade de vitelo, ok? Já nós, placentais, que nascemos dentro de uma placenta, né, protegido por ela, né, protegido não, é protegido porque ela passa também anticorpos, né, mas a placenta e o cordão umbilical, que é um elo de comunicação, tá? Mas a placenta, ela vai passar lá anticorpos, nutrientes, oxigênio, remoção discreta, tá? Tudo que vai fazer isso é a placenta para o cordão umbilical e o bebê e vice-versa, ok? Cordão umbilical, tá? Ele, tá, pessoal, ele vai ser, né, que é uma veia que conduz sangue arterial e duas artérias que conduz sangue venoso, tá? Então, aqui é o contrário. Você sabe que a função da artéria é conduzir sangue arterial, sangue oxigenado. E a função da veia é conduzir, né, o sangue venoso, que é pobre em oxigênio e rico em CO2. Só que essa invertida, né, esse contrário, né, ele vai ocorrer aqui no cordão umbilical. A veia conduz sangue arterial, né, porque é rico em oxigênio e nutrientes, e as artérias, que são duas, puxam, né, o sangue venoso, que é pobre em oxigênio e rico em CO2, né? Ah, professor, então passa oxigênio, é por isso que quando corta, o bebê já dá o primeiro suspiro. Sim, já dá o primeiro suspiro e ele chora, né? Porque deve doer, porque ele vai ter contato e o pulmão vai começar a entrar em contato, né, com o ar. É por isso que quando o bebezinho nasce, né, como ele está lá dentro, ele não se afoga porque tem um cordão umbilical, tá? Mas ele já nasce, o que o médico já faz, né? Tira, né, qualquer líquido, qualquer secreção que possa ter no seu nariz, que possa dificultar a sua respiração. Então, puxa qualquer líquido, corta o cordão umbilical, aí o bebê dá o grito, tá? Porque deve doer, e também ele vai começar a ter contato, né, com o mundo externo, ok? Então, isso aqui, né, opa, nem é mais para gente, eu queria mostrar uma imagem aqui, mas acho que não tem. Opa, é mais para frente. Mais para trás. Deixa eu ver aqui se tem. Só para encerrar a aula de hoje. Um barulho bem aqui em cima. Acho que é gato no fogo. Esses bichos correndo, fazendo barulho. Só para encerrar, tá, pessoal?
Aqui, ó, lá, né? Ó, como nós somos vivíparos, né? Porque nós nos desenvolvemos dentro da mãe, tá? Nosso desenvolvimento é interno. E tá aqui, ó. Tem a placenta mais lá atrás, tem aqui, né, o cordão umbilical que está ligando o bebê. Né? E no final, lá que o bebê nasce, retira-se, né, a placenta desse tamanho lá, cheia de sangue, né? Então, olha aqui como é, né? Bem bonitinho, assim que você era há anos atrás. Beleza, turma? Qualquer dúvida, manda mensagem no PV, tá? Lá no WhatsApp, se vocês tiverem dúvida. Se não, tá? Até nosso próximo encontro, segunda-feira, através do Zoom. Tchau.